turminha, boa noite, tudo bem? Quanto tempo, né? Saudade de vocês. A gente poder estar conversando, brincando em sala de aula, tá? Espero que essa situação logo se normalize, pra gente estar todos juntos novamente em sala, tá? Bom, eu vou estar fazendo esse novo formatinho de aula, ver se agrada a vocês, se vai ficar mais confortável para vocês, tá bom? Como estamos todos num momento de adaptação, vocês podem me procurar e dar dicas como vocês querem, talvez que fique melhor para vocês, tá bom? Tô aberta a isso para vocês, tá? Então vamos aí para mais uma aula do centro cirúrgico. Hoje a gente vai estar vendo sobre classificação das cirurgias, tá? Que são classificações da cirurgia? São todos os tempos cirúrgicos, tá? Então, são todas as etapas cirúrgicas. Desde quando o paciente vai ao médico marcar essa cirurgia até a alta dele, tá? Então, como funciona? Por que a gente precisa ficar. Por que precisamos conhecer essas etapas cirúrgicas, tá? Qual a importância disso? Muitas. A equipe de enfermagem é a única equipe dentro do bloco cirúrgico que tem a assistência, o acompanhamento do paciente em todas as fases, desde a admissão dele no bloco cirúrgico até a sua alta, né? Então, o médico, por exemplo, ele tem ali seu papel dentro da sala operatória, algumas vezes, se for necessário, na sala de recuperação pós-anestésica, né? E assim por diante. Então, a equipe de enfermagem é a única equipe que faz parte de todo o processo dentro do bloco cirúrgico, desde a admissão do seu paciente até a alta da cirurgia. Então, para isso, é necessário que a gente aprenda, né, quais são esses tempos cirúrgicos, tá bom? Como eles são classificados. A primeira fase é sempre de acordo com o atendimento ao paciente, tá? Então, como que é dividida, que é de acordo, o que significa isso, professora, de acordo com o atendimento ao paciente? Significa que tipo de cirurgia que o paciente vai ser realizado. Vai ser uma cirurgia letiva, uma cirurgia de urgência, é uma cirurgia de emergência, tá? Que tipo de grau de classificação? Que nem para que é a importância disso? Que nem nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, por exemplo, né? Vocês ouviram dizer na televisão que todas as cirurgias eletivas elas foram desmarcadas, né? Para que a gente possa ter o hospital com menos aglomeração, com menos internação, blocos, às vezes unidades de UTI, terapia intensiva. Então, é importante a gente saber acompanhar, porque faz parte todo de uma rotina hospitalar também, tá? Então, de agendamento, de cirurgias e tudo mais. Então, como que a gente classifica de acordo com o atendimento ao paciente, tá? Isso é o início de tudo. É quando o médico vai julgar qual a necessidade dessa cirurgia. O que é uma cirurgia eletiva? É toda cirurgia programada, tá? Então, é toda aquela cirurgia que a sua realização ela pode aguardar a ocasião, o momento certo para ser realizada. Ou seja, eu não preciso fazer naquele momento exato, por uma urgência ou por uma emergência. Eu vou até o meu médico, né? Faço o diagnóstico, ou pode ser até uma cirurgia plástica reparadora, né? Também é uma cirurgia eletiva. Ou seja, não existe uma iminência de morte, né? O paciente não vai perder a sua vida se não fazer no exato momento aquela cirurgia. Então, toda aquela cirurgia que a gente vai no consultório médico, o paciente vai fazer todos os exames, marcar a cirurgia no tempo que for adequado, às vezes, por exemplo, no câncer, né? Então, o câncer, nem sempre as cirurgias, elas são elaboradas logo após o diagnóstico. Às vezes, é necessário fazer tratamentos como químio, rádio, para diminuir os tumores, outras eventuais situações, né? E é marcado essa cirurgia no momento mais indicativo para que ela ocorra, tá? Então, a cirurgia eletiva são todas aquelas cirurgias programadas. Então, que você tem um tempo para se programar, para realizar o exame, agendar o hospital, o médico vai agendar a sala cirúrgica, tá? A data, o horário que forem convenientes, tanto para o médico como para o paciente, tá? E também, de acordo com cada patologia, a necessidade na ocasião mais indicada pelo que o médico vai indicar. A gente tem também as classificações de acordo com o atendimento de as cirurgias de urgência, tá? Normalmente, as cirurgias de urgência são aquelas que normalmente as pessoas dão entrada ao pronto atendimento, ao pronto socorro, tá? Então,
as pessoas apresentam risco de morte e necessitam de procedimento cirúrgico imediato, tá? Só que esse imediato não é um risco eminente de morte, ou seja, eles não precisam de uma cirurgia de emergência, que é um tratamento cirúrgico que requer atenção, tá? Atenção e tratamento cirúrgico imediato, naquele momento. Vamos supor, se eu chego um baleado dentro do hospital, tá? Em região apical, por exemplo, no coração, ele já é um candidato de cirurgia de emergência. Então, ele entrou, normalmente ele já sai, já vai direto para o centro cirúrgico. Por isso que o centro cirúrgico, ele sempre tem que ter uma sala ou mais, aí vai depender tudo da dinâmica hospitalar, separada para esses tipos de ocorrências, tanto para urgência como para emergência, tá? A urgência, a cirurgia de urgência, ela sempre pode ser feita entre 24 a 48 horas dentro da admissão do paciente dentro daquela unidade hospitalar, tá? Então, se entra uma emergência, ela tem prioridade da cirurgia de urgência, tá? Então, o que a gente coloca a cirurgia de urgência, por exemplo? A apendicectomia, por exemplo, a apendicite, tá? Normalmente, esse paciente a gente pode tratá-lo, o médico pode tratá-lo com remédios para dor, né? E avaliando. Se entrar uma emergência, precisar passar na frente, é uma situação, cirurgia de urgência, que dentro de um determinado período, dependendo da condição do paciente, a gente consegue, observando essa situação, e passar a de emergência na frente. A emergência sempre tem prioridade, tá? De atendimento, porque aquele momento, aquela classificação onde o paciente sempre tem risco eminente de morte, tá? Depois disso, o médico vai, depois que ele, a finalidade do tratamento. Então, para que vai servir essa cirurgia, né? Essa cirurgia é o quê? Ela é curativa, ela é paliativa, ela é para ajudar num diagnóstico, tá? Então, a gente tem tanto as cirurgias eletivas, que elas podem ser tanto cirurgias curativas. O que são cirurgias curativas? É que tem o objetivo de corrigir a causa da doença. Ou seja, por exemplo, o câncer, tá? Muitas vezes, a cirurgia para um câncer, ela pode ser curativa. Em alguns outros momentos, ela é só paliativa, tá? Qual que é a diferença dessas duas? A curativa é a cirurgia que a gente promove a cura, tá? Promovendo a saúde do paciente. Nós não, né? Os médicos. Eles promovem a cura do paciente, ou seja, ela é curativa, ela é de curar. Então, se eu preciso tirar um mioma, por exemplo, eu preciso remover o útero, o médico vai remover esse útero. Então, ele vai tirar o problema da paciente para que não retorne novamente. Então, ele procurou a cura dessa doença. Depois a gente tem as cirurgias paliativas, tá? A função da cirurgia paliativa é melhorar e promover a qualidade de vida do paciente, tá? Através dos alívios dos sintomas. Então, a gente tem diversas doenças dentro da área de oncologia e outras diversas doenças autoimunes que muitas vezes não é possível, a cirurgia ela não cura, ela não tem uma finalidade curativa. Só que ela ajuda muito o paciente a melhorar essa qualidade de vida dele, tá? Diminuindo assim os sintomas das dores, alguns efeitos, né, que a doença pode estar ocasionando no paciente, ou seja, sim, está melhorando a qualidade de vida dele. Só que não se tem a cura dessa doença, tá bom? Cirurgias diagnósticas. Vocês sempre gravarem a palavra paliativo. O que são tratamentos paliativos? São aqueles tratamentos que a gente promove, né? Toda a questão da qualidade de vida do paciente. A gente não tem a cura, mas a gente tem os cuidados paliativos, que são os cuidados. A gente usa muito na área da oncologia, né? Que quando você tem a doença terminal, você vai entrar com o tratamento dos cuidados paliativos. A cirurgia paliativa é a mesma coisa. A gente não tem a cura, a gente não consegue tirar o problema do paciente, mas o médico consegue amenizar muitas vezes os sintomas de dores desse paciente através dessa cirurgia, tá? Cirurgia diagnóstica, ela sempre tem seu objetivo para ajudar, às vezes, no diagnóstico de doenças. A videolaparoscopia exploradora, por exemplo, é uma cirurgia
diagnóstica. O nome já diz, exploradora. O médico vai explorar para poder ver da onde vem o problema para conseguir fazer o tratamento do paciente, tá? Então, muitas vezes, a cirurgia diagnóstica acontece mesmo. Às vezes, quando a gente tem que remover, fazer alguma biópsia de um órgão mais interno que precisa ir para o centro cirúrgico, ela é considerada uma cirurgia diagnóstica. Então, o médico vai tirar, né, remover um pedaço do tecido e mandar para análise, assim fazendo com que complementa o diagnóstico da doença, tá? A cirurgia reparadora é aquela que vai reconstituir artificialmente uma parte do corpo que foi lesada. Acontece muitas vezes com queimaduras, né? Os queimados, que são os enxertos de pele. Então, ela é uma cirurgia reparadora, tá? Então, olha uma coisa que dá para se confundir. Quando a gente vai fazer uma mamoplastia, tá? Por conta de uma mastectomia, né? Então, a retirada do seio por conta de um tumor. Quando vai se fazer a reconstrução, ela não é uma cirurgia plástica. Ela é considerada uma cirurgia reparadora. Diferente da mamoplastia, que eu vou colocar o silicone. Aí, ela é uma cirurgia plástica, porque eu estou mexendo na área da estética. Quando a gente faz uma mastectomia, tem a retirada total ou parcial das mamas, hoje o SUS, por exemplo, já oferece para essas mulheres a cirurgia reparadora após o tratamento, né? Aí é o médico que vai optar pelo melhor momento dessa cirurgia reparadora, porque ela vai estar reparando um dano, um trauma que foi acometido por outra doença, tá? Então, ela não entra dentro do quesito da cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia reparadora. Só para vocês entenderem, tá? A cirurgia plástica ou reconstrutora são sempre as cirurgias de estética, muitas vezes, né? Rinoplastia, mamoplastia, tá? Então, são todas cirurgias de correções estéticas, tá? Então, nem sempre ela vem por finalidade de alguma doença, mas para uma correção estética que o paciente esteja desconfortável e queira tá melhorando, tá? A gente depois tem a classificação de acordo com a perca de fluidos ou sangue durante a sua realização. Ou seja, o que são fluidos? São todas as percas hidroeletrolíticas, principalmente de sangue, que o paciente tem durante uma cirurgia. Então, as cirurgias são classificadas entre pequeno, médio e grande porte. Nossa, professora, mas para que a gente precisa saber disso? Sim, precisamos, até mesmo por conta da estrutura. Porque cada cirurgia, ela tem um tempo determinado de horas para estar ocorrendo, né? Eu preciso saber se o paciente ele vai precisar de bolsa de sangue, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Quais são os parâmetros que eu vou ter para poder atender esse paciente? Então, todas as cirurgias de grande porte são aquelas cirurgias que a gente tem as percas excessivas de sangue. Por exemplo, as cirurgias vasculares, de artérias, cardíacas, tá? São cirurgias consideradas de grande porte, ou seja, a probabilidade de perca de fluido de sangue é extremamente grande para o paciente. Então, como qualquer cirurgia, a gente tem que estar de acordo aí com o banco de sangue. Essas de grande porte, a gente já tem que, na verdade, ter em mãos as bolsas, caso o paciente necessita. Por quê? Eu já sei que é uma cirurgia que o paciente provavelmente vai necessitar de transfusão sanguínea, tá? A cirurgia de médio porte é aquela perca de fluido média. Normalmente são cirurgias de ortopedia, laparoscopia, tá? Que a gente tem pouca perca sanguínea. E de pequeno porte, a probabilidade de perca de fluido é menor, como a mamoplastia, tá? Que a gente praticamente quase não tem percas. É claro que toda cirurgia pode acontecer ocorrências. Então, uma cirurgia de pequeno porte, dependendo da situação que aconteceu, ela pode se tornar de grande porte, né? Então, tudo vai depender da ocorrência da cirurgia. Então, de como o médico, de como que essa cirurgia, ela vai evoluir durante, tá? Vai depender do paciente, porque é uma situação
de extrema. Então, muitas vezes a gente acha que tudo vai dar certo e no meio do caminho as coisas mudam um pouquinho de lado, né? As coisas acabam dando errado, né? Então, o que era para ser simples, às vezes acaba se complicando, que são as complicações cirúrgicas, que todo paciente, toda cirurgia, por minimamente invasiva que ela seja, ela tem essa probabilidade que possa acontecer, tá? Agora a gente vai para os tempos cirúrgicos. Tá? Os tempos cirúrgicos são aqueles que determinam a fase do paciente que se encontra no centro cirúrgico. Mas para que isso é importante? Uma, para a gente poder saber o que a gente vai fazer em cada fase, porque a equipe de enfermagem, como eu disse lá na frente, é a única que participa dos tempos cirúrgicos, de todos os tempos cirúrgicos dentro do bloco cirúrgico, tá? E até mesmo, para às vezes eu estar passando, às vezes até um plantão, né? Então, a família às vezes está na recepção ou alguma coisa, aquela que está do lado de fora, ela vai estar passando o posicionamento para a recepcionista. Olha, o paciente se encontra em sala operatória, né? Então, ele está em transoperatório. Não, o paciente ainda está em pré-operatório. Ah, o paciente já está no RPA, então já está no pós-operatório. Então, até mesmo a gente ter a comunicação, tá? Então, o tempo cirúrgico ele começa desde o início da recepção do paciente até a alta hospitalar desse paciente, tá? A gente classifica eles como pré-operatório imediato, tá? O que é o pré-operatório imediato? Ela se inicia no momento em que a cirurgia foi marcada até a internação desse paciente, tá? Então, o que é o pré-operatório imediato? O paciente vai lá, ele marca essa cirurgia, ele já está no pré-operatório imediato. Essa cirurgia já foi marcada, o hospital já está sendo preparado para isso, os exames já estão sendo coletados, ou seja, ele já está fazendo, né, todo o acompanhamento pré-operatório para saber se está tudo ok, tá? E isso é marcado até a internação desse paciente. Quando esse paciente, ele entra na internação do hospital, tá? E até o momento do ato cirúrgico é considerado pré-operatório imediato. Então, o paciente, o que é pré-operatório imediato? É o período em que o paciente marca essa cirurgia até a entrada dele da internação para o hospital, tá? O pré-operatório já é marcado para dentro do hospital, ou seja, ele se inicia na internação desse paciente, tá? Até a entrada dele, até o momento recebido dentro do bloco do centro cirúrgico, tá bom? Então, quando a gente tem ali até a véspera da cirurgia, até o momento em que é recebido no centro cirúrgico, ele se considera no tempo de pré-operatório imediato. Mas, professor, e quando o paciente é recebido na sala de operação? É o transoperatório, tá? Então, o transoperatório é aquele momento que o paciente, a partir do momento que ele entra em sala cirúrgica, em sala de operação, até que ele seja recebido na sala de recuperação pós-anestésica RPA, ele está considerado em transoperatório. Então, se eu sou enfermeira do setor, vou perguntar para um paciente, a sala 5 está em qual tempo? Ah, está em transoperatório, tá? Já está fechando o paciente para ser removido. Isso ajuda muito, isso é a nossa comunicação, tá? Recuperação pós-anestésica. Então, quando já começa a partir do momento que ele tem alta do transoperatório, tá? Dentro da sala de operação e vai para ser é acolhido na RPA. É a partir do momento que ele está dentro já da recuperação pós-anestésica até a sua alta. Então, enquanto ele estiver dentro da sala de recuperação pós-anestésica, ele está no tempo cirúrgico de recuperação pós-anestésica. A partir do momento que ele recebe alta da RPA e vai para um pós-operatório, a gente tem o pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio. O que é imediato, tá? Algumas cirurgias cardíacas, neurológicas, que requer, às vezes, o paciente, muitas vezes, não vá para o bloco de internação, mas precisa ir para uma unidade de terapia intensiva, ele entra numa recuperação pós-anestésica, tá? Que é aquele momento da alta até as primeiras 48 horas pós-operatória.
a gente fala que é o tempo crítico pós-operatório, que são as primeiras 48 horas, tá? Que às vezes alguma coisa pode dar errado. Então, a gente tem cirurgias de pequeno porte, que o paciente vai para o bloco de internação, tá? Então, essas primeiras 48 horas do paciente, elas precisam ser bem assistidas, tá bom? Então, é quando a gente pode ter decências, hemorragias, tá? Nesse período, tá? Então, só que aí já não tá com a equipe mais do bloco cirúrgico, já tá com as equipes de clínica cirúrgica, clínica médica ou de terapias intensivas, tá? Pós-operatório tardio é sempre depois de 48 horas após a operação até a alta hospitalar, tá? Então, o paciente ficou esses 2 dias bem, passou esses 2 dias, ele tá já no pós-operatório tardio, tá? Então, provavelmente já está recebendo toda a orientação já para a alta hospitalar, quais são os cuidados que ele deve ter. Essa alta hospitalar, ela tem que ser preparada tanto pelo médico, tanto pela equipe de enfermagem, tá? Equipe de enfermagem, mas o que a equipe de enfermagem vai prescrever? Vai orientar a alta do paciente. A gente vai orientar todos os cuidados que ele tem que ter com a ferida cirúrgica, né? Com os cuidados para que ele não volte, venha para o hospital com alguma circunstância, algum problema ocasionado por conta do pós-operatório em casa, tá? Então, vamos revisar? Só para a gente poder entender que isso daqui é meio confuso mesmo. O pré-operatório imediato é quando o paciente, já se inicia quando o paciente marca a cirurgia, tá? Até o dia da internação dele. Então, ele chegou lá na recepção do hospital, deu a entrada na internação dele, ele é considerado pré-operatório imediato. Quando se inicia o pré-operatório imediato? Quando é feita a internação desse paciente até a ida dele dentro do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico, tá? Lembrando, lá na nossa primeira aula, quando a gente fez a estrutura do bloco cirúrgico, a gente tem ali a sala pré-operatória. Então, o pré-operatório imediato é da internação até essa unidade pré-operatória do paciente. A partir do momento que ele entra dentro da sala de operação, ele está no transoperatório, tá? Então, da sala de operação até ele ser levado para a sala de RPA, ele está no transoperatório. A partir do momento que ele dá a entrada na sala de RPA, ele está no tempo de recuperação pós-anestésica. Esse tempo de recuperação pós-anestésica, ela é válida até a alta do paciente pela RPA. O pós-operatório imediato é o momento da alta da RPA até as primeiras 48 horas do pós-operatório. E o pós-operatório tardio são depois das 48 horas após a operação até a alta hospitalar desse paciente, tá? A gente depois vai estar falando melhor sobre isso. Na verdade, o que vai ficar o desafio para vocês? Vocês têm bastante conteúdo já para estar estudando. Parece tudo igual, mas não é. Então, quero que vocês façam uma revisão bem feita. A aula para vocês, vocês têm conteúdo. Pesquisem melhor sobre isso. Estudem melhor sobre isso. E não deixem acumular tarefa, porque senão depois a gente não vai conseguir dar continuidade. Vai ficar muito confuso para vocês, tá bom? Estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Vocês podem estar me procurando, qualquer dúvida. Se precisar de dica para estudo, tá? A Pro tá aqui para poder ajudar vocês. Bom, espero revê-los em breve. Boa aula, bons estudos para vocês. Espero que hoje tenha ficado melhor a nossa aula. Depois vocês me dão um feedback sobre isso, tá bom? Se vocês gostaram, como que ficou, para a gente poder estar caminhando junto. É um desafio para todos nós, né? Estamos enfrentando um momento que ninguém, na verdade, está preparado, né? É igual, nós aprendemos o significado da pandemia, mas nós não estamos preparados para enfrentar uma pandemia nem como profissionais, tá? Então, na verdade, está sendo um desafio da nossa geração. Então, espero revê-los em breve. Um grande abraço, uma boa noite para vocês, tá?